manhã agradável. Nós já tivemos aqui já algumas vezes. É uma casa onde me sinto muito bem acolhido. E neste final de semana, de uma maneira especial, porque aqui estamos movidos, reunidos pelo ideal do remanso fraterno, nosso querido Raul, o pessoal, os trabalhadores lá da CEF. Então é uma alegria muito grande. E hoje aqui, junto com a Cristiane Beira, estamos lançando a obra Viver no Mundo. Viver no mundo é acordar domingo de manhã, com friozinho, vir à casa espírita, na busca dessas lições inesquecíveis para a nossa vida. Há uma frase do Espírito Camilo, nosso benfeitor espiritual, guia, tutor do Raul, e tem servido também de imenso aprendizado para nós. Esses guias espirituais, eles conseguem, numa única frase, sintetizar lições impressionantes para a nossa vida. Na obra Justiça e Amor, Camilo anotará: são tempos difíceis e definidores esses tempos atuais. São tempos em que as almas encarnadas na Terra procuram, devem demonstrar de que lado desejam estar, se na luz, se nas trevas. Nós vivemos este grande período de transição planetária, esses tempos difíceis e definidores. É importante frisar que não é somente coisas ruins que estão acontecendo na Terra neste momento. Sem dúvida alguma, muitas coisas boas acontecem diariamente. O Remanso Fraterno é um exemplo vivo de coisas boas acontecendo. Já indiquei aqui, eu tenho certeza, porque eu tenho feito essa sugestão ao público, de acessar quase que diariamente, ou diariamente, se for possível. Dá até para cadastrar no WhatsApp. www.sonoticiaboa.com.br. Todo dia nós vamos receber notícias de coisas boas acontecendo na área da saúde, na área do esporte, na área social, na área do sentimento, no mundo todo. E eu tenho a honra também de poder compartilhar com vocês. Meu pai, que nos iniciou no Espiritismo na mocidade, ele tem um programa na nossa cidade, um programa pequeno, de pequeno porte, uma TV local, chamado Universo do Bem, onde semanalmente ele também sai à busca dessas notícias boas e em 30 minutos ele apresenta, para que possamos perceber aqueles que já desejam um mundo melhor, que querem viver no mundo sem ser do mundo, nós possamos saber que muitas pessoas estão engajadas nesta causa do bem. Mas também estão acontecendo situações desafiadoras. Nós vivemos um período em que o individualismo, que nada mais é do que o egoísmo se mostrando, se exibindo, gerando condutas de competição, a preocupação apenas em ter e não em ser, gerando pessoas competitivas que às vezes enxergam o próximo como competidores e não como irmãos de caminhada. O Divaldo Franco, em alguma de suas palestras, tem destacado essa questão do individualismo, o sexismo, ou seja, a sexualidade descontrolada, pautada apenas pelo prazer, a busca do prazer pelo prazer, o consumismo, as distrações da vida moderna têm se constituído num grande desafio para grande parte das pessoas que estão na Terra, neste momento evolutivo. Sexta-feira eu estava procurando um documentário para assistir, estava com tempo, e encontrei um documentário chamado Os Minimalistas. Claro que é um documentário que ele tem uma mensagem assim, em alguns momentos até meio fanática, mas ele vem mostrar um pouco como o consumismo vem abatendo-se sobre a humanidade, fazendo com que as pessoas transitem aqui no mundo preocupados apenas com as coisas. E ali há depoimentos, alguns com uma conotação exagerada, mas a mensagem do documentário fala justamente disso, das pessoas de hoje buscando coisas, o consumismo pelo consumismo, sem nenhum tino, sem nenhum bom senso, sem nenhuma ética, e pessoas que estão adquirindo coisas, amontoando coisas em casa, mas continuam ainda
almas vazias, conflitivas, perturbadas. Então, é um documentário que traz, a gente tem que saber extrair ali um ensinamento geral, mas vem chamando a atenção da humanidade para essas questões. Há pessoas ainda na Terra que estão se comprazendo no mal. Muitas ainda têm este ideal de prejudicar a vida do outro, de ser uma pedra, né, na vida do outro. Há pessoas que praticam o mal no seu variado espectro. Há um grupo de pessoas que já não praticam o mal, mas também não praticam o bem, e ficam nessa faixa da indiferença, da neutralidade, não são proativas no bem, até que em algum momento da evolução despertarão para a necessidade de dar o passo adiante, que o Espiritismo nos ensina. Não basta não fazer o mal, nós temos que sair da apatia e nos movimentarmos no amor. E já há, conforme falávamos, pessoas engajadas no bem, pessoas que vêm para o cenário físico e vão viver no mundo, cientes desses compromissos maiores da vida. Vão se movimentar, servir, procurar ser uma pessoa boa e útil onde elas estão, atendendo ao que nós espíritas chamamos de o planejamento reencarnatório, aquilo que nós idealizamos antes de vir para o cenário físico, antes de estar na carne, no mundo. Então vivemos esses períodos desafiadores, definidores, como disse Camilo. Na obra que Raul está lançando também, O Tempo de Deus, o título do livro já é algo que nos inspira bastante. É uma frase que particularmente eu tenho, depois que tive acesso ao livro, pensado muito a respeito desta frase. No livro O Tempo de Deus, há um capítulo em que o Camilo fala sobre o tempo do mundo e o tempo do Cristo. Então nós olhamos para a Terra hoje e vemos pessoas que ainda estão aprisionadas no tempo do mundo, nas questões materiais, no apego à matéria. E vemos já almas que estão no tempo do Cristo, fazendo este esforço para libertar-se das imperfeições, por ser uma pessoa melhor. Que tempo nós estamos neste viver no mundo? No tempo do Cristo ou no tempo do mundo? Então são questões que devem fazer parte da nossa pauta aqui na Terra. A benfeitora Joana de Ângeles, na obra Luz nas Trevas, ela, na introdução do livro, apresentando o livro para o público, ela fala disto. Ela fala que hoje muitas filosofias utilitaristas, pervertidas, têm alucinado a mente da criatura humana. Ontem o nosso querido Raul, na sua fala, ele teve a oportunidade de falar dos jovens, das crianças. Então, filosofias que chegam por variadas formas, seja pela internet, seja pela amizade, que alucinam estes jovens, estas crianças, perturbam idosos, adultos, porque são filosofias utilitaristas, do ter. São filosofias que nos apresentam, seja feliz a qualquer custo, sem nenhuma ética, sem nenhuma preocupação com o próximo. E temos visto, então, estes jovens alucinados, na pressa de melhor aproveitar o tempo, com essa conotação do tempo no mundo. Vemos adultos que chegam numa fase da vida e fazem esta releitura. Nossa, quanta coisa eu não fiz, perspectiva material. E às vezes abandonam famílias, abandonam a situação vigente e vão viver de forma irresponsável. Temos visto pessoas já numa fase da vida, já de 50, 60 anos da vida, olham para trás, alucinadas por essas filosofias utilitaristas, e falam, puxa vida, olha quanto tempo passou, e eu não aproveitei nada a vida, com esse conceito, tempo do mundo. E daí, abandona cônjuge, às vezes abandona um casamento de longa duração, e saem à busca do prazer pelo prazer. E ela fala que a obra é um apelo à criatura humana, é um apelo para que a luz penetre a escuridão da alma humana, para que possamos despertar para a importância deste momento em que estamos na Terra, para promovermos este encontro com o Cristo, este encontro
com o Evangelho. Este encontro com o Cristo e com o Evangelho na nossa vida, na nossa pauta atual, é despertar para o viver no mundo com bastante responsabilidade e com bastante consciência, nós diríamos. Numa obra do Chico, e quando nós aqui vamos falando desse cenário vigente, é importante nós fazermos assim uma análise do significado do Espiritismo na nossa existência. Certa feita, lendo uma obra do Chico, Instruções Psicofônicas, lá nós achamos uma lição extraordinária. A obra Instruções Psicofônicas, ela foi trabalhada pelo companheiro Arnaldo Rocha, que conviveu muito com Chico Xavier, e ele frequentou na década de 50, compartilhou com o Chico e outros companheiros, um grupo mediúnico que havia no Centro Espírita, no grupo Meimei. E era um grupo que, na parte final, nos últimos 15 minutos, o Chico dedicava a sua mediunidade a instruções psicofônicas. Os espíritos falavam através da mediunidade do Chico. E as pessoas anotavam, gravavam. E depois de um tempo, isso se transformou na obra Instruções Psicofônicas. E no capítulo 3º, um espírito que foi pastor no Brasil, Álvaro Reis, ele ditou uma mensagem que eu achei muito interessante. Olha o que ele falava em nome de alguns espíritos ali na reunião. Não há alegria maior na terra do que conhecer o Espiritismo, do que estar no corpo, mas ter acesso à senda do Espírito. O Espiritismo representa para vós que estão no corpo um roteiro de luz. Roteiro de luz. O Espiritismo é um fiel intérprete das lições do Mestre, do Cristo, transformando problemas complicados em desafios simples, fazendo com que nós possamos entender o verdadeiro sentido da vida. Olha só o que os Espíritos estão dizendo, não há alegria maior na terra do que conhecer o Espiritismo. É, na verdade, isto que o Espírito estava falando na mensagem. Então, para nós, é uma alegria muito grande. E eu me lembro, nós temos feito esse trabalho, lançamos aqui em outra oportunidade o livro da Revista Espírita, Um Tesouro Inestimável, agora encerrada a trilogia, os 3 volumes. Na minha vida doutrinária, a obra foi um marco divisor. A Revista Espírita é o contexto do Pentateuco de Kardec. Entendemos melhor a tarefa de Kardec enquanto ele esteve ali à frente da codificação espírita. É realmente um tesouro inestimável em nossas vidas. E uma das características da Revista Espírita, uma das abordagens, que durou um tempo, durante mais ou menos 4 ou 5 anos da Revista Espírita, Allan Kardec dedicava uma parte da revista aos boletins da Sociedade Parisiense. Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o primeiro centro espírita do mundo, abril de 1858. E ali Kardec sintetizava o que acontecia nas reuniões, para a gente entender aquele dia a dia da Sociedade Parisiense. E tem coisas muito curiosas. Eu me lembro, certa feita, do Espírito São Luís chamando a atenção dos frequentadores porque estava havendo muito cochicho na reunião. Então, está tendo muita conversa paralela, muito cochicho, cuidado, vamos nos concentrar mais. Mas eu gostaria de trazer um item dos boletins da Sociedade, onde Kardec recebe uma carta e lê ali na Sociedade, de uma senhora que não quis se identificar. Ela recebeu uma herança que ela não esperava e doou 10.000 francos para a Sociedade Parisiense, pedindo para que aquilo fosse usado em prol da divulgação do Espiritismo. E Kardec lê a carta dela, ela justifica, eu quero doar, porque para mim o Espiritismo veio como uma luz. Uma luz. Minha vida marchava ao acaso. Olha só que interessante a frase dela. Minha vida marchava ao acaso. Ela vivia no mundo, mas sem saber por que estava no mundo. Eu maldizia as pedras do caminho. Tudo de ruim e de desafiador que me acontecia, eu praguejava. Eu não entendia. Quantas pessoas não são assim nos dias de hoje? Às vezes eu fico prestando atenção, amigos, familiares, andando pela rua, a vida da pessoa ela é lançada ao acaso. Ela acorda de manhã sem nenhum ideal, sem entender o porquê ela está no mundo,
vive por viver como se fosse um fenômeno biológico apenas. Já imaginaram o que é acordar sem uma meta espiritual, uma meta moral, sem acordar sem nenhum desafio, acordar apenas para atender os instintos ou as convenções do mundo? É algo muito triste. É algo que às vezes eu faço muitas caminhadas, eu gosto, a gente passa de manhã em alguns locais, você vê pessoas assim, 8, 9 horas da manhã, já sentada à mesa, num boteco, num bar, já com um copo de cerveja, de manhã, 8 horas da manhã. Nem sabemos se já passou a noite toda ou se acordou de manhã e já voltou novamente para lá, sem nenhum ideal, sem nenhum desafio libertador, nesse sentido da senda do espírito, do progresso, do crescimento. E essa senhora desabafava na carta falando isto. Aí o espiritismo chegou na minha vida. Aí a minha visão se alargou. Agora eu enxergo o horizonte. Eu entendo o futuro, a vida futura. Não mais vou ficar praguejando os desafios da vida, os obstáculos da vida, porque eu sei que existem para que eu possa crescer e aprender. Então, eu desejo doar esta soma para que vocês divulguem o Espiritismo. Divulguem. Aí Kardec fala como se assemelha ao óbolo, né, da viúva do Evangelho. Então, uma senhora que deu uma doação grandiosa para a divulgação do bem, a divulgação do Espiritismo. Esta carta está na Revista Espírita de março de 1860. E o texto que me chamou a atenção é: minha vida marchava ao acaso. Mas agora que nós conhecemos o Espiritismo, que tem sido para nós esta luz, este farol, esta referência, esta bússola a nos guiar à existência, nós passamos então a viver no mundo mais conectados, mais atentos àquilo que nós devemos realizar, aquilo que nós devemos fazer. Nós caminhamos mais consciente, nós nos sintonizamos, nos sincronizamos mais com este tempo de Deus. Tempo de Deus. É importante isso, nós nos sincronizarmos com este tempo divino, este tempo universal, este tempo absoluto. O espírito Pastorino, Carlos Torres Pastorino, ele, enquanto encarnado, foi uma pessoa extremamente culta, inteligente, escritor, tornou-se espírita. E ele tem um livro, através da mediunidade do Divaldo, Impermanência e Imortalidade, onde ele trata desse tema assim, é muito profundo. Lidar com este tempo de Deus e este tempo relativo da Terra. De vez em quando nós temos que fazer esse exercício. Eu não sou o corpo. Sair um pouco desse tempo relativo, 2019, e olharmos para a nossa essência, para a nossa história espiritual. Sabemos que somos um espírito com bilhões de anos, caminhando, progredindo. Entender esses mecanismos da lei do progresso. Precisamos desses exercícios, esse sincronismo com o tempo de Deus. Entender essa mensagem espírita para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. Proposta espírita que está muito bem sintetizada no Dogmen de Allan Kardec, que um grupo belga, 1 ano após a sua desencarnação, lá sugeriu, e aliás é uma frase de autoria espiritual desconhecida, mas chegou à Terra via inspiração, e ainda não se tem muita certeza de como isso chegou à Terra, através do grupo belga, como Marcel Sotomayor, o biógrafo de Kardec, agora nós temos o filme de Kardec, né, lançado no cinema com base na obra, ele diz ali na obra que esta frase, nascer, morrer, renascer ainda, progredir sem cessar, tal é a lei, ela está na obra de Goethe, de 1809, As Afinidades Eletivas. Então, é possível que Goethe tenha sido recebido essa inspiração, anotada em seu livro, e isto chegar através do grupo belga espírita, que depois coloca a frase no Dogmen. Como chegou não importa, se for de fato através de Goethe, o fato é que é uma frase de autoria espiritual que muito bem sintetiza o nosso caminhar espiritual, estes ciclos evolutivos, este tempo de Deus que nós estamos inseridos, para que nós possamos caminhar aqui na Terra de forma mais plena, encerrando um pouco aqueles círculos de reencarnações improdutivas que alguns de nós estamos vindo há algum tempo, reencarnações improdutivas, para agora despertar e atender à finalidade da reencarnação, a lei do progresso.
A frase que está no Dogma, de Kardec, ela é uma frase muito ampla, muito profunda, nascer, falar do nascimento, da vinda do espírito para o corpo, o planejamento reencarnatório, esses preparativos no além. Nos fala do renascer, nos fala da reencarnação, nos fala do morrer, que ontem o Tato muito bem abordou, aqueles 3 parentes do médium, cada um numa situação despertando no mundo espiritual, a importância da educação para a morte, são coisas que têm que fazer parte da pauta da nossa vida. Tal é a lei de Deus, não há como burlar, conhecendo ou não, ela é realidade, é lei universal. Mas nós gostaríamos nesta manhã, na nossa fala, focar essa questão do progredir sem cessar, porque diz respeito a essa experiência de viver no mundo, de estar no corpo, de aproveitar esta abençoada oportunidade da reencarnação. Progredir sem cessar. É uma lei divina também, ela está inserida em O Livro dos Espíritos, no capítulo, ali na 3ª parte, capítulo 8º, das leis morais da vida, a lei do progresso, onde Allan Kardec vai abordar essas questões, para a gente entender como é que funciona o progresso. E é interessante que Kardec, quando começa esse capítulo da lei do progresso, ele fala, aqui nós vamos abordar o estado natural da humanidade, o ponto de partida, o estado natural da humanidade. A partir do momento que o espírito se iniciou para o progresso intelecto-moral, o reino nominal. Por quê? Porque já antes, no Livro dos Espíritos, em questões anteriores, ele já havia falado dos reinos inferiores da criação. Então, ele já havia falado do mineral, do vegetal, do animal, que é uma etapa do processo evolutivo. E agora, na lei do progresso, nas leis morais da vida, o ponto de partida é o reino nominal. E aí Kardec começa a questionar a espiritualidade maior a respeito da lei do progresso, porque, embora na Terra houvesse religiões que já tratavam da reencarnação, da imortalidade, havia alguns mitos e superstições. A metempsicose e outras questões. O próprio karma com K já existia, mas também com algumas distorções. Então Kardec ele vai perguntar do progresso e os espíritos vão falar, a alma progride, ela não retroage, porque senão seria uma instabilidade imensa, crescer, desaprender, então o espírito progride, estaciona, ele pode momentaneamente dificultar o progresso, parar, mas a lei de Deus tem mecanismos que surgem em nossas vidas para fazer com que, estacionado algum tempo, nós possamos refletir e dar passos adiante. Mas o fato é que alguns estacionam mais ou menos tempo no processo evolutivo. Não regridem, mas não estacionam eternamente. Cedo ou tarde, o espírito desperta, a consciência desperta e ele começa a entender a finalidade da existência, da sua essência espiritual, o Deus que há dentro dele. Mas algo me chama a atenção, que faz parte do nosso viver no mundo. Lá diz que nem todo mundo evolui da mesma forma. Cada um tem o seu quantum de evolução, o seu grau de esforço, de consciência. Uns despertam mais cedo, outros mais tarde, se esforçam mais, se esforçam menos. De forma que num mundo como a Terra, de provas e expiações, nós vamos encontrar espíritos em graus espirituais diferenciados. Os 3 parentes ontem que o Tato citou é a demonstração que há graus espirituais diferenciados. É um desafio na Terra. Viver no mundo encontrando pessoas que estão aquém de nós no processo evolutivo e muitas outras que estão além de nós no processo evolutivo. Aprender com essas que estão além, agradecer esta convivência, esse aprendizado e aprender também com aquelas que estão aquém, que muitas vezes estão na nossa intimidade doméstica, estão conosco diariamente na profissão, na vida social, e estamos ali aprendendo com elas. É um desafio. Às vezes nós perguntamos, mas por que fulano, ciclano é tão ruim, tão atrasado? O meu filho, meu marido, meu pai, meu irmão, meu amigo de trabalho, é tão difícil, não entra na cabeça dele essas questões espirituais, é materialista, ainda se compraz no mal, no individualismo, no sexismo, no consumismo, etc.
está depressivo, não consegue se libertar da depressão, a ansiedade. O Raul ontem chamou a atenção a questão, dos jovens do suicídio. Ainda me impressiona muito o número de suicídios. Por que fulano praticou suicídio? Vejamos os graus. E às vezes convivendo com pessoas assim no dia a dia, é um desafio para nós imenso, onde nós vamos ter que aprender a desenvolver a tolerância com eles. Nós já não podemos perguntar mais por que são assim, porque nós já sabemos por que são assim. São almas que estão em outro patamar. Agora, o que devemos fazer é outra coisa. É amar sempre e desenvolver esta tolerância, entendendo que é um espírito que ainda necessitará aprender muitas coisas. E talvez, mesmo sendo os nossos filhos, nossos entes queridos, próximos, a gente faz a leitura e sabe que ainda terá que passar por muitas dificuldades na vida, no tempo de Deus, para que Ele possa despertar. Não há como nós evitarmos isso. Por mais pais e mães que sejamos, que ontem foi falado, a presença dos pais, sejamos, nós não conseguiremos burlar isto. Talvez, eles tenham que passar por lições ásperas para despertar almas em níveis espirituais diferenciados. Aí nós passamos a entender, então, este caldo diferenciado que existe na humanidade. Socorrer esses que estão aquém e aprender com aqueles que estão além de nós, por conta dessa posição espiritual diferenciada de cada um. E ali Kardec vai nos falando a respeito do progresso intelectual que fomenta normalmente o progresso moral. Via de regra, os espíritos crescem primeiro no intelectual, porque é mais fácil, e muitas vezes, usando mal a inteligência, se comprometem, passam por lições duras, despertam e vão perceber a importância do progresso moral. Lá diz, o progresso intelectual fomenta o progresso moral, mas não de imediato. Para alguns, há um hiato de tempo muito grande, ou menor para outros. Mas são duas forças que, com o passar do tempo, no tempo de Deus, se equilibram. É a transição, são esses tempos difíceis e definidores aqui na Terra. Nós estamos entrando num ciclo para equilibrar essas forças, porque avançamos muito no intelecto e o moral não acompanhou suficientemente. Mas é um capítulo extraordinário, porque Kardec também vai perguntar a respeito do espiritismo. Conforme o pastor na instrução psicofônica falou, não existe alegria maior na terra do que conhecer essas lições do espiritismo que revigora o evangelho. Ele diz, e o papel do espiritismo no progresso? O papel do espiritismo é de fomentar e iluminar consciências. Um dia se tornará crença geral. O espiritismo vem com a missão de destruir o materialismo, mostrando a vida futura, a nossa essência espiritual, e destruir preconceitos, que existem ainda tantos na nossa sociedade. Hoje, viver no mundo, nós enfrentamos esses preconceitos e vemos esses preconceitos à nossa volta, de gênero, de casta, de posição social, gerando violências as mais variadas, fazendo com que esta semana o Supremo Tribunal Federal criminalizasse a homofobia. Por que as leis vão se tornando ainda duras e rígidas? Diz Kardec neste capítulo, quanto mais atrasada é a humanidade, mais de leis severas elas precisam. À medida que o homem se educa e se liberta, as leis serão menos severas. Então ainda nós precisamos de criminalizar condutas para frear impulsos violentos em nossa sociedade. E o Espiritismo vem para destruir isto, mostrando a reencarnação, o espírito que ora está no masculino, ora está no feminino, ora está na riqueza, na pobreza, com saúde, sem saúde, tudo isto visando o seu aperfeiçoamento, a sua iluminação espiritual. E fomentando a solidariedade, diz Kardec. Então, quando nós vamos falando a respeito da lei do progresso, do estar no mundo para aprender, algo que eu também gostaria de chamar a atenção, que é o nosso foco, talvez até maior nesta manhã, é falar dos nossos compromissos, das nossas tarefas. O nosso querido Raul, na obra Vida e Valores 2,
lançado pela Federação Espírita do Paraná, num tópico ele vai falar a respeito disso, dos nossos compromissos, das nossas tarefas. Porque às vezes nós, mesmo com o Espiritismo, nós tentamos simplificar demais. Nós, às vezes, por variados mecanismos psicológicos, nós tentamos simplificar e ficar na superficialidade das coisas, porque, em tese, dá menos trabalho. Quanto menos trabalho, menos crescimento, menos progresso. Então, nós temos que, diante de toda esta informação, nós temos que parar um pouco para entender os nossos compromissos, as nossas tarefas, as nossas missões. Às vezes a gente pergunta e conversa no meio espírita, a gente simplifica assim, fazer o bem. Não, a nossa tarefa é fazer o bem. É muito sintético. O bem, ele tem um espectro muito largo. Então, claro que fazer o bem é a nossa missão, mas nós temos que filtrar melhor isso. Nós temos que esmiuçar melhor o que significa fazer o bem. E às vezes nós notamos que, através desses alertas da espiritualidade, nós não estamos tomando conta devidamente de todos os mecanismos evolutivos que estão vigentes num processo reencarnatório. E voltamos para o mundo espiritual, após viver no mundo, com muitas pendências espirituais, com muitos compromissos, com muitas tarefas que ficaram postergadas, mesmo conhecendo essa religião extraordinária, mesmo conhecendo os alertas do Cristo para nós. Naturalmente que nesta manhã, nós estamos aqui dividindo esta manhã com a nossa companheira Cristiane Beira, que também fará outros apontamentos dentro desta temática, mas eu gostaria de chamar a atenção, nós não vamos esgotar o assunto, mas quando nós falamos de nossas tarefas, de nossos compromissos, nós precisamos aqui de muita intensidade, nós precisamos de muita coragem, nós precisamos ter de vigor. A Cristiane Beira, na obra Viver no Mundo, ela escreve um artigo, Atitudes Mornas. Não adianta atitudes mornas. É um texto que está ali no Apocalipse, onde ela cita algumas histórias reais, entre elas Anália Franco, a grande educadora, o Valdir Beira, da cidade de Amparo, que foram trabalhadores que não ficaram nas atitudes mornas. Para dar conta dos seus compromissos, para viver no mundo sem ser do mundo, eles saíram dessas atitudes mornas, mais ou menos, e foram para atitudes ativas, atitudes de coragem, de devotamento. E é isso que nós precisamos para essas nossas tarefas maiores ou menores do nosso dia a dia. Oportunamente eu tive a ideia de escrever algo a respeito, e ali nós trouxemos no artigo, que também é exemplificativo, ele não é exaustivo, 5 pontos que nós deveríamos levar em conta. Nós não vamos conseguir explorar todos deles, mas nós poderíamos citar esses 5 para ficar, pelo menos aqui, para as nossas reflexões. Nós não podemos descuidar de progresso intelectual. Na Revista Espírita, outro foco, outra faceta da Revista Espírita, nós vamos encontrar mensagens espirituais, muitas vezes de espíritos que foram conhecidos na Terra, às vezes espíritos anônimos desconhecidos, mas que deixaram na Revista Espírita. Kardec selecionou essas mensagens e lá colocou, porque são de conteúdos extraordinários. Há uma de Blaise Pascal falando sobre o progresso intelectual. Nada se perde, tudo se aprimora e a inteligência se renova. Então, a importância do progresso intelectual. Não é só conhecimento espírita, é conhecimento genérico, amplo. Entender melhor as leis materiais da vida, que também são leis de Deus. As leis materiais e espirituais provêm de Deus. Nós temos que entender melhor este conhecimento que está aí à nossa volta. O progresso intelectual, o conhecimento espírita e o conhecimento cultural, histórico, das leis que regulam as nossas vidas. Nós temos que progredir, sim, também moralmente, o sentimento, saber em que patamar estamos, que virtudes faltam, e para saber que virtudes faltam, ou em que patamar estão as nossas virtudes, que defeitos ainda temos, o autoconhecimento,
Autoconhecimento é uma palavra tão usada no movimento espírita, mas às vezes nós fazemos enquete, conversando no nosso grupo de estudo com o público espírita, e aí você pergunta à pessoa, você realiza essa tarefa do autoconhecimento, dedica algum tempo? Não. A pessoa lê, repete-se exaustivamente em grupos de estudo, em palestra, mas ninguém, porque está morno. Tem que sair do morno, autoconhecimento é algo que precisa de perseverança, treino, hábito, constância. Para essas tarefas, nós temos que realmente disciplina. Por isso que Pastorino, na obra Impermanência e Imortalidade, numa outra lição, ele fala que 2 grandes desafios para essas tarefas nossas no dia a dia espirituais. Ele diz, primeiro, a anterioridade dos hábitos. O homem velho, as tendências antigas que trazemos ainda pesa muito em nós. Às vezes somos espíritos que nunca fizemos autoconhecimento, nunca nos preocupamos com progresso intelectual, moral, e agora vem o Espiritismo e nos fala acerca dessas questões. Mas nós não temos essa experiência ainda. Pouco movimentamos esses recursos. E aí a gente quer fazer o esforço, mas se for um esforço morno, acaba em 1 semana, 2 semanas, 1 mês. Conheço muitos que começam o autoconhecimento e desistem no começo. Então precisa de perseverança, saber que é útil para nós. Às vezes voltamos para o mundo espiritual na qualidade de espíritas e despertamos lá como desconhecidos nossos ainda. Somos desconhecidos para nós mesmos, após uma existência plena dentro da doutrina espírita. Como? Então vejam que tarefas que nós deveríamos executar, nós estamos deixando de lado, que fazem parte das nossas pautas evolutivas. O progresso moral, algo que nós gostaríamos de chamar a atenção, o enfrentamento das nossas provas e expiações. Enfrentamento das provas e expiações. Às vezes nós focamos muito nas expiações, mas a vida nos apresenta outros tipos de provas e aprendizados que às vezes nós não damos valor, e que serve também de avaliação para nós. Camilo, o benfeitor que nós já citamos, na obra Vozes do Infinito, ele escreverá uma lição sobre isso, sobre estes testes de avaliações na vida. Provas que nós vivenciamos para nos autoavaliar. Na família, nós falamos no dia a dia, no trabalho, para saber o que está faltando, o que precisa ser aprimorado. E isso são provas da vida. Claro que temos que estar atentos a essas questões, prova e expiação. Nós sabemos que, conceitualmente, expiação são pendências do passado, erros que nós causamos, geramos este débito moral diante da própria consciência e da lei de Deus, e estamos aqui para reparar. Expiação está associada à reparação. Só que, na nossa vida, passamos por algumas expiações, mas não é passar pela expiação pura e simplesmente que traz para nós o progresso, o aprendizado, ou nos liberta da expiação. Porque há pessoas que passam pela expiação reclamando, criticando, revoltada, magoada. O Espírito Camilo chama essa atenção. Chama a nossa atenção a respeito disso. Não é passar pela prova e pela expiação, só passar pelo passar, que nós extraímos o aprendizado. Não é por osmose o aprendizado. O aprendizado ele se dá através do nosso comportamento moral, o nosso comportamento mental. Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca lá o bem e o mal sofrer. Lembra dessa lição? Bem sofrer, com resignação, extraindo a lição. Porque hoje, na qualidade de espíritas e entendendo a natureza das provas e das expiações, já não nos cabe perguntar quando surge um grande desafio, ou uma prova ou uma expiação, já não nos cabe perguntar por quê. Por que está acontecendo isto comigo? Nós sabemos por quê. Nada acontece por acaso. Pode ser uma causa desta vida ou de outras vidas. Nem tudo está relacionado ao passado, às vidas transatas. Muitas coisas que pesam em nossa vida hoje, na nossa economia atual, moral, espiritual, são escolhas equivocadas desta vida. E os Espíritos ainda dizem no Evangelho que grande parte estão realmente vinculadas a escolhas mal feitas nesta atual reencarnação. Então não é por quê. A grande pergunta que nós temos que fazer é para quê? Qual o aprendizado?
Qual a lição? O que está me chamando a atenção? E às vezes nós passamos na qualidade espírita por essas provas e expiações e não fazemos esses porquês. Não extraímos o aprendizado. E o que acontece? Nós vamos ter que repetir essas experiências, porque a proposta delas é a nossa iluminação. Se nós não nos iluminamos, teremos que repetir. E às vezes, passando por provas ou expiações, muitas vezes nós geramos novas provas ou novas expiações a partir de provas e expiações não exitosas. Vou dar um exemplo simples. Foi falado ontem do suicídio. Me advém uma prova na área da saúde, ou uma expiação, eu não aceito, me revolto e suicido-me. Eu agravei a situação. É uma prova gerando uma prova maior. Uma expiação gerando uma expiação maior. Então, este alerta de Camila é muito oportuno, porque no dia a dia nós vamos enfrentar essas questões e temos que ter um comportamento saudável, de equilíbrio, de serenidade, de tolerância, de paciência, enfim. E eu gostaria de chamar a atenção nesse tópico que faz parte do viver no mundo, nesses tempos definidores de hoje, de que lado queremos estar, se na luz ou nas trevas, o que nós poderíamos chamar de provas naturais da vida. Às vezes não são provas que fizeram parte do nosso planejamento reencarnatório específico. Não dá para planejar tudo. É um esboço das principais questões da nossa vida. Mas estar num mundo de provas e expiações como a Terra, que é a escola ideal para o nosso aprendizado, envolve o que nós chamamos contingências da vida. De um mundo ainda atrasado como a Terra, que são lições necessárias a nós. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nós enfrentamos aqui na Terra, por exemplo, um serviço público carente. A violência urbana. Como é que nós lidamos com essas questões no nosso dia a dia? Eu estou conectado na televisão. Aí vem uma notícia de uma mãe que pega uma criança pequenininha e joga pela janela. E depois se joga também. Qual é a minha reação? Raiva. Nossa, essa mãe merece morrer, aquele sequestrador, aquele homicida, aquele político corrupto, nossa, qual é a reação? Já não deve ser mais essa. Nós temos que ter uma reação de tolerância, de compaixão, entender que são espíritos aquém, que precisarão ainda passar por muito sofrimento, mas a nossa oração tem que ser a favor deles, por se reequilibrarem, para se reabilitarem, para que não repitam isso. Nós estamos constantemente tendo notícias dessa natureza, e é um exercício para nós manter uma serenidade, um equilíbrio. Não é ser frio. O espírita não pode, por conhecer a lei de causa e efeito, entender este momento da Terra, não é ver uma notícia trágica e não ter nenhuma emoção, ter uma frieza. Não, nós sofremos. Nós ficamos tristes pelo acontecimento, pela vítima que às vezes sofreu a ação criminosa, ficamos. Mas nós já não podemos esquecer de incluir o causador do sofrimento das nossas considerações morais. Temos feito isso? Nessas provas da vida, ao enfrentar um serviço público carente, eu vou a um hospital, levar um amigo, um parente doente, e a gente chega lá, superlotação, algumas vezes um mau atendimento, a precariedade. Qual é o meu comportamento? Eu já chego dando murro no balcão, gritando com o atendente. Se eu estou em viagem aqui na Terra, eu chego lá, dei um overbooking, aí eles vão me jogar para um outro voo, eu tenho que ficar 6 horas a mais no aeroporto. Contingências da vida. Cancelou o voo, questões climáticas. A Terra nos apresenta essas questões inesperadas. São testes, Camilo, de autoavaliação. Claro que eu estou falando aqui, ó, você chega no aeroporto, olá, vim fazer o check-in, tudo bem, tudo bem. Ó, o seu voo foi cancelado, ficou para amanhã. Claro, ninguém vai bater palma, sorrir, puxa, que bom. Não, que bom, não. Mas não adianta esmurrar, não adianta gritar com a pessoa, não adianta se desequilibrar. Olha, não tem jeito, não tem, o voo já foi cancelado. A gente vai se adaptar. Se precisar buscar a legislação humana, que existem, às vezes uma indenização, você tem direito ao pernoite, você tem direito à refeição, às vezes tem companhias aéreas que dão suporte, outras não dão, mas nós vamos enfrentando com relativo equilíbrio. São provas da vida. Não adianta perder a paciência, se desequilibrar, cada um vai se autoavaliando. Vai dando nota a si mesmo, é importante ter essa noção. Ontem eu estava vindo para aqui, para Mogi, passei por uma dessas provas da vida. Eu já vou antecipar para vocês qual foi a nota que eu me dei.
Eu me dei 5,5, então dá para ver que está bem aquém, né? Estava vindo para cá, meu filho faz faculdade aqui em São Paulo, e ele pega uma aviação para ir para a nossa cidade, e ele tem o desconto de estudante. E normalmente quem compra passagem para ele, eu compro pela internet. Muito fácil, eu compro, mando para ele, sempre. Só que já faz 2 ou 3 semanas que o sistema de internet desta aviação está com problema. Nós não conseguimos fazer. Lá tem o cadastro dele, o CPF, já dá o desconto de estudante, etc. E ele, então, ontem, como eu não estaria lá, ele chegou. Na hora que eu estava na estrada, ele chegou. E eu falei, já tinha combinado que na hora que você chegar na rodoviária da cidade, você já vá ao guichê, porque a internet está com problema. Já liguei, eles disseram que não tem previsão. E aqui há um descuido com o consumidor, parece que não há nenhuma pressa em resolver, são provas da vida. Nós fazemos a nossa parte, registramos a reclamação, mas não adianta perder o sono por conta disso. E falei para ele, que você descer, você já vai no guichê pessoalmente e compra. Daí ele falou assim, não, mas eu estou sem minha carteirinha de estudante. Eu falei, mas deveria estar. Ele falou, mas tudo bem, eu, nesse período sem internet, eu fui pessoalmente e consegui comprar sem a sua carteirinha, porque tem o cadastro, você dá seu CPF, aparece seu nome, todos os seus dados estão cadastrados, e aí você compra com desconto, sem problema nenhum. E aí ele me ligou no meio da viagem, eu estava na estrada, pelo viva voz, olha, ele já falei para você que não ia dar certo, eu estou aqui, eles não estão querendo vender com um desconto de 50% de estudante. Uma coisa pequena, mas já me irritei. Aí eu já falei para ele, uma irritação leve. E eu já falei para ele, passe, eu quero falar com a atendente. Não, ela disse que não vai atender. Não, mas você explica a ela que, claro, você deveria estar com a carteirinha de estudante, mas se eu, que sou seu pai, consigo comprar sem a sua carteirinha e com o seu CPF, que já está registrado no sistema, não é possível que você não consiga comprar. E outra coisa, o sistema está fora há 3 semanas por falha deles. Então, eles têm que flexibilizar um pouco isso daí, porque eles também estão em falha. Não, eu já falei com ela aqui, não adianta nada, não adianta nada, não adianta nada. Aí eu falei, compre do jeito comum, é paciência sem o desconto. Aí ele desligou o telefone, eu parei num posto, falei, não, eu vou ligar lá, não é possível. Né? Liguei, eu parei, liguei porque eu já tinha ligado várias vezes por conta do sistema fora do ar, já tinha o telefone cadastrado, liguei, falei, por favor, Daniela, você acabou de vender a passagem para meu filho, olha, mas não falei, irritado, gritando, por isso que me dá nota 5,5, senão era nota 0. Olha, não é possível, o sistema de vocês está fora. Eu, como pai, compro, sem a carteirinha de estudante, ele já está cadastrado aí com vocês, com o desconto. Não, mas são normas superiores e tal. Vocês estão errados. Né? Vocês, com um sistema que vocês não consertam, vocês têm que ter um pouquinho de bom senso e flexibilidade. Muito obrigado. Mas eu parei para ligar, porque aquilo começou a me incomodar. Eu falei, se eu não parar e ligar, eu vou ficar a viagem inteira pensando nisso, aquilo. Então, foi uma forma de eu lidar com a situação, uma nota 5,5. Né? Outros poderiam... besteira, deixe quieto, não vou nem me preocupar com isso. Tem coisas mais importantes. E outros que poderiam ligar, urrar, berrar, bater no balcão e fazer coisas. Então, nós vamos nos autoavaliando, são as provas da vida. Nós estamos submetidos a isso. Então, como é que nós, no viver no mundo, enfrentamos esses desagrados que a vida vai nos apresentando, que ainda é natural. Né? Uma professora do nosso grupo de estudo, ela chegou para mim, contando uma história trágica lá em Itapetininga. Uma professora passou mal na sala de aula, uma muito amiga dela, a diretora percebeu que era algo grave, levou ela para o pronto-socorro da cidade, e aí no pronto-socorro o médico fez o primeiro atendimento e sabe qual foi o diagnóstico dele? Chilique de professor. É chilique de professor. A pessoa morreu ali meia hora depois. E aí ela contando para nós, desesperada, e eu gosto dela no nosso grupo de estudo, porque ela é muito autêntica, ela fala o que pensa, sabe, olha, a minha vontade é ir lá, ir no médico, e não sei o quê, às vezes é a nossa vontade, ir lá, passa até, ir lá esmurrar, ir lá tirar satisfação, mas não adianta. Então nós vamos lidar com essas situações assim, que inesperadas, são parentes nossos. Falei assim, mas então é passiva ficar quieto? Não, o que a gente estava falando para ela, são as provas da vida. Qual é? Nós vamos fazer como? Claro que nós vamos lamentar, nós vamos solidarizar a família, a pessoa, abraçar, ficar triste. Nós sabemos da lei de causa e efeito que ninguém desencarna por falha do outro. Nós vemos a saúde com tantos pacientes ali jogados no corredor, só não morre porque tem uma ação espiritual que controla a lei de causa e efeito, porque senão morreria mais gente. Há um controle superior. Nós não podemos morrer simplesmente por falha do outro, chegar no mundo espiritual, chegou minha hora, não, você desencarnou por falha
do médico por fora da pessoa, não existe. Há a ação da espiritualidade. Então chegou o período, não tem dia e hora certo, e minuto. O período dela voltar chegou. O médico se compromete, a família pode buscar uma indenização, nós podemos, enquanto espíritas, alguém bateu no nosso carro e disse que não vai pagar, não adianta pegar a pessoa para o colarinho, querer brigar. Trânsito, prova da vida. Eu não vou nem perguntar a nota de cada um aqui, porque eu já não sei quem é assim. No trânsito é difícil, né? Trânsito. A gente vai, veja só como a vida é, e a gente passa a vida inteira como espírito e não para pensar nessas coisas. A pessoa me fechou. Qual foi a minha primeira reação? Fiz um gesto chulo para ela, não fiz? Abri o vidro para xingar, não xinguei? Quis tirar satisfação? A pessoa bateu no meu carro, falou que não vai pagar, ela está errada, adianta ali perder? Não. Vai lá, tira foto da placa, pega uma testemunha. Claro que a justiça nossa aqui não é perfeita, pode ter um pouco de demora, mas está melhorando. Enfim, nós buscamos, o espírita pode buscar a justiça. Me lembro de um programa extraordinário do Raul, na época da Rede TV, acho que o programa Transição, onde ele falou de justiça e perdão. Às vezes nós espíritas precisamos buscar a justiça. Precisamos, um problema de vizinho, alguma coisa. Agora, o problema não é buscar a justiça, o problema é emocionalmente como é que nós buscamos a justiça. Eu estou disposto a uma conciliação? Quando eu vou à audiência e encontro a parte contrária, a minha vontade é avançar e brigar, a minha vontade é de dialogar, é de fazer um acordo, é de ceder um pouquinho. Quando eu ingresso com a ação, a minha vontade é, eu vou pedir o que é justo ou vou aproveitar e pedir um pouquinho mais? Essas coisas vão demonstrando o nosso grau de evolução. Não, eu vou entrar com indenização de dano, porque é uma indústria do dano moral hoje. Não, mas já que vai pedir dano moral, então já pede 100 mil reais, 200 mil reais. Não, o que é justo aqui? Então, vejamos que essas provas do mundo são interessantes para os nossos compromissos, faz parte do viver no mundo. Talvez não aconteça todo dia, mas coisas assim acontecem e acontecerão conosco. Testes de autoavaliação, e nós temos que estar atentos a tudo isso, para que a gente possa ir melhorando. Não agir bem, nota 5,5. Eu espero que da próxima vez que aconteça isso, se acontecer, minha nota lá na aviação seja 6,5 da próxima vez. 8, a gente vai melhorando. A gente vai melhorando. Este é o ideal da doutrina espírita, para que a gente possa crescer, para que a gente possa transformar essas provas e expiações em missões. O Tato nos perguntou ontem, né? Há um texto de Kardec na Revista Espírita, onde ele fala, ele mistura um pouco provas, expiações e missões. É que nesse texto de Kardec, ele não está falando de missão dos espíritos missionários, que é diferente. Ele não está em prova, ele não está em expiação. Ele vem única e exclusivamente como missão. São Francisco de Assis, etc. Missão. Vem trazer um exemplo extraordinário para a humanidade. Mas o texto de Kardec é o convite que eu deixo para nós aqui, para a gente encerrar, das nossas reflexões da viver no mundo, enfrentando essas provas do mundo, é que muitas vezes, diante das nossas expiações e provas, nós possamos transformar isso numa missão, em algo extraordinário. Eu vou dar um exemplo para vocês. Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça, o gigante deitado de Ituiutaba, Minas Gerais, há um livro que ele fala das vidas passadas, que registra suas vidas passadas. Ele foi guerreiro, se envolveu muito com guerras, homicídios, crimes hediondos, matou muita gente. Veio para uma expiação. Tetraplégico e outros problemas. Só que ele não ficou aquém na expiação. Mas ele também não ficou só na expiação, porque tem uns que vêm e experimentam a expiação e passam pela expiação razoavelmente bem. Jerônimo não ficou razoavelmente bem. Aí é o que Kardec explica. Nós podemos, às vezes, converter a nossa expiação em provas. Nós vamos além. Além. Porque além de reparar e estar naquela situação de constrição da saúde, mantendo o equilíbrio, o bem sofrer, nós vamos além, nós transformamos aquilo numa prova, num aprendizado maior. Porque expiação é reparar. Quando nós transformamos aquilo numa prova, nós aprendemos mais, nós adicionamos virtudes, nós nos aprimoramos ainda mais enquanto espírito. E se a nossa vida, o nosso exemplo passa a contagiar outras vidas, se torna uma missão.
Diferente daquela missão dos espíritos superiores. Então, às vezes, nós podemos estar vivendo uma prova da vida, uma expiação da vida, conectados com esse ideal espírita, e nós podemos, está ao nosso alcance, transformar isso numa missão que nos issa ainda mais alto no processo evolutivo. Fácil? Não. Através de atitudes mornas? Não. Através de comprometimento. Através de tomada de consciência, através de esforço. Porque com a visão espírita, todos nós temos esses ideais, esses compromissos, essas tarefas. Viver no mundo é algo que deve nos gratificar. Gratificar. Nós temos que ter uma gratidão por estar no mundo. E gratidão por podermos identificar essas questões. Para caminharmos aqui não mais como meros andarilhos. Andarilho que não tem rumo, não tem meta, não tem ideal. Não. Nós passamos a não ser mais meros andarilhos. Nós caminhamos aqui e temos um ideal. Acordamos de manhã, abrimos os olhos, não mais os olhos apagados, de alguém que não tem nada para fazer naquele dia, mas abrimos os olhos como alguém que tem muito a realizar. No campo familiar, profissional, moral, espiritual, provas da vida, progresso intelectual, progresso moral, ser útil na sociedade onde nós vivemos, enfrentar os nossos conflitos, nos libertar desses modismos doentios que temos hoje. A Cris vai falar muito bem disso, desses modismos, porque viver no mundo é enfrentar esses modismos. E se nós não estamos muito atentos, nós nos deixamos arrastar por esses modismos e complicamos o nosso viver no mundo. Portanto, nesta manhã, é esta reflexão inicial que eu deixo, que será muito bem complementada pela Cris, para que nós possamos ter mais atenção para os nossos compromissos do dia a dia, para os nossos compromissos diários, para os nossos compromissos na casa espírita, para os nossos compromissos aonde nós estivermos, porque Jesus sempre deixou uma meta, um ideal. Diante das pessoas que Ele curava, não tornes a errar para que algo de pior não te aconteça. Jesus sempre deixava um convite, uma ideia, algo maior, que nós possamos ser esses que transitam aqui na Terra, sempre com uma meta, com o ideal de ser hoje melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje, sob a inspiração divina sempre, nesse tempo de Deus que nos aguarda de forma paciente e amorosa. Muito obrigado.